O galão da massa em campo, fora de casa, tá na hora, hein, Galo? De ganhar longe de Belo Horizonte, a manchete do Atlético, o destaque do galão da massa, com Henrique André. Galo aguarda retorno de convocado e fica de olho em titulares que entram em campo nesta terça-feira, ainda pela data FIFA. O time do Galo entra em campo quinta-feira, longe de casa, e Galo, tá na hora de quebrar essa maré, né? De vencer um joguinho longe de Belo Horizonte. Como estão os preparativos do técnico Barba Domingues? Como vai o Galo pro jogo longe de casa na preparação atleticana? Com as informações do Galo nesta terça-feira, o repórter Henrique André. Time tá pronto? Tem dúvida? Tem muita gente jogando aí por seleções. Vai dar tempo dessa turma voltar, Henrique? Boa tarde. Fala, Thiago. Boa tarde pra você, pra quem tá acompanhando o Rádio Esportes. Alexandre Simões tá aqui com a gente também. Thiago, é isso, né? O Barba Domingues teve alguns dias pra trabalhar esse time, corrigir, né? Tem muita coisa pra ser corrigida, mas, como a gente vem destacando aqui ao longo da nossa programação, nos dias passados também, com desfalques. Além do Michael, que está ali no departamento médico, ele não pôde contar com 7 jogadores que foram convocados para esta data FIFA. Eu até trouxe em manchete. Daqui a pouquinho eu vou falar da situação de cada um deles e quem que o Atlético está aguardando ainda hoje em Belo Horizonte. Mas hoje teve um treino na parte da manhã, aquele treino técnico e tático na cidade do Galo, e a boa notícia é que o Michael, né, que vem se recuperando de lesão, ele participou desta atividade com um grupo, mas ainda não foi liberado pelo departamento médico. Mas o Michael pode voltar em breve e ele que era titular absoluto até a lesão, então pode ser uma boa notícia aí para os próximos dias. Então o Barba vai trabalhando esse time ainda com algumas dúvidas, principalmente dos jogadores, como eu disse, estão atuando nesta data FIFA e que hoje, inclusive, entram em campo. Então essa atividade hoje, na parte da manhã, visando esse jogo contra a Chapecoense lá na Arena Condá, quinta-feira, 19h. O Atlético amanhã faz mais um treino na parte da manhã e viaja para Chapecó às 18h. E o Alexandre Simões, que já foi lá em Chapecó, sabe que pegar esse voo à noite é complicado, porque às vezes não tem teto lá em Chapecó, né? Para chegar lá é complicado, mas o Atlético vai então no início da noite para o local da partida da 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Galo com 8 pontos, 13º colocado, e a Chapecoense, que ainda não foi derrotada em casa, ela tem 7 pontos e ocupa a 15ª colocação. Uma vitória, Thiago, vai ser muito importante para o Atlético não correr o risco de terminar essa rodada na zona do rebaixamento, e ninguém quer isso, né, Thiago? Ô, João Vitor Xavier, ninguém quer isso e principalmente, né, ninguém aguenta mais o Atlético tropeçando fora de casa, velho. Esse jogo é duro, é difícil, é campo sintético lá em Chapecó, mas passou da hora, né? Tá na hora do Galo vencer fora de casa, e é mais uma missão aí pro Barba Domingues, não sei se é no psicológico, de tentar alguma mudança de formação, de postura do Atlético, mas tá na hora do Galo ganhar longe de Belo Horizonte. Quero a sua análise e sua opinião, João Vitor. Thiago, minha esperança é que com a chegada do Barba, a coisa mude um pouco. Nós já vimos um Atlético um pouco diferente, pelo menos na postura, no jeito de jogar. Tá muito longe de ser aquele Atlético que todo mundo quer, tá muito longe de ser o Atlético que todo mundo precisa. O Atlético vai ter que se ajustar muito durante a temporada. O Galo também vai ter que ter paciência com o trabalho do Barba. O cara acabou de chegar. O Domingues acabou de chegar. Nenhum técnico arruma a casa da noite pro dia. O que me traz esperança, Thiago, é o fato da gente ver algumas sinalizações de postura e dele tá sendo firme, tá sendo duro e direto sobre o que não tá funcionando no Atlético, sobre o que o Atlético não tá jogando. Isso cria uma esperança, cria uma expectativa de uma mudança de postura do elenco do Atlético, que por sua vez não tá entregando aquilo que é preciso ser entregue. Então vamos com paciência, talvez ele consiga dar uma nova cara pro Atlético também fora de casa neste momento, e pode ser um Atlético também com uma postura diferente fora de casa. O Atlético tem sido um péssimo visitante, talvez o Barba consiga mudar isso, mudando a postura dos jogadores, a entrega dos jogadores e o espírito dos jogadores do Atlético. O elenco do Atlético está entregando muito menos do que poderia e do que deveria entregar. Deixa eu dar o recado do Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador, lá na rua Jaceguai 164 no Prado. Alô, Paulo Roberto, procura o Paulo e todo o timaço Sindeac, Thiago.
Boa, João Vitor Xavier, 12h41, o Galo se preparando. Eu quero saber, viu, Henrique, dessa logística, cara, porque tem jogador muito longe. Hoje, por exemplo, a ida pra Austrália, ela mudou um pouquinho, né? Porque tem um voo direto por Santiago, que você vai até a Austrália, né? Atravessou o Pacífico, consegue chegar. Antigamente a turma dava a volta no planeta inteiro pra conseguir chegar à Austrália. O Roman vai chegar, o Paraguai joga hoje, como citei, o Equador também. Parada duríssima contra a Holanda. Como é que tá a logística do Galo, Henrique? Pois é, Thiago, sobre o Ivan Roman, a expectativa é que ele chegue hoje na parte da tarde, daqui a pouquinho em Belo Horizonte, tá? O voo dando certo, chegando em BH e ele fazendo atividade da parte da manhã desta quarta-feira, Ivan Roman vai ser reforço para a zaga e viaja para Chapecó. Agora, os outros jogadores, a situação é um pouco mais complicada. Por exemplo, hoje a gente tem às 15:45, Equador e Colômbia, né? Esse jogo que envolve aí 3 convocados do Atlético, Alaminda, o Ângel Preciado e também o nosso Alan Franco, né, estarão em campo. E o Atlético vai observar a minutagem que esses jogadores vão ter, toda a logística, para avaliar se vale a pena ou não que esses jogadores estejam em Chapecó. Porque há a possibilidade deles voltarem deste duelo e os 3 jogadores, né, pegarem um voo de São Paulo e irem para Chapecó. Mas isso é muito difícil, viu, Thiago? Não creio que esses jogadores estejam prontos para esse jogo contra a Chapecoense. O Paraguai, às 16h, vai enfrentar o Marrocos, esse jogo na França. A gente tem o Júnior Alonso defendendo o Paraguai. E ele vem jogando muito como lateral esquerdo, né? Então também é uma situação difícil. Tem um jogo na parte da tarde, até fazer o voo, até tentar chegar no Brasil. É outra situação delicada. No Sub-20, a gente tem Brasil e Paraguai, que é o Vitão. E esse jogo é mais perto, né? Esse jogo é no Canindé, lá em São Paulo, às 16h, amistoso. E para fechar, Guiné contra Benin. Esse jogo às 16h, lá em Guiné, na capital de Guiné. E o Mamadi Cissé, ele tá nesse jogo, né? Entrou no segundo tempo da última partida, fez gol, entrou aos 34 minutos e é uma logística bem complicada. Então, se pudesse apostar, Thiago, eu creio que destes selecionáveis, apenas o Ivan Roman vai estar 100% para esse jogo contra a Chape. Vamos acompanhar essa chegada do Galo. Certo é que o time tem sim desfalques importantes para esse jogo da quinta-feira. Já o Henrique André fala do que faz o Barba para escalar o time já com essas possíveis ausências. E o presidente Sérgio Coelho esteve aqui na Itatiaia. Tem uma fala importante sobre o Conselho da Massa já no Rádio Esportes, Henrique. Eu falei Equador e Colômbia, por acaso? Porque eu anotei Equador e Colômbia. Não, é Equador e Holanda e esse jogo lá em Eindhoven. Eu falei aqui ainda há pouco, grande jogo entre Equador e Holanda. O presidente do Galo, alô presida, Sérgio Coelho, gente fina, faz um trabalho aí, como citou o Cláudio Rezende ainda há pouco, legal demais. Ele esteve hoje na Itatiaia, participou mais cedo do Rádio Vivo com o Eduardo Costa e falou sobre o novo Conselho da Massa, Henrique André. Exatamente, Thiago. Hoje vai ser a primeira reunião, né, que os eleitos ali do Conselho da Massa, que é uma forma do clube aproximar da torcida, os eleitos, eles serão apresentados hoje e tomarão posse a partir das 19h e o Pedro Daniel, que é o CEO do Atlético, vai fazer uma apresentação do clube para eles. E como você disse, o Sérgio Coelho esteve aqui, bateu um papo com o nosso Igor Varejano e fala sobre a importância do Conselho da Massa para essa união de clube e arquibancada. O Sérgio Coelho falando com a gente, entrevista ao Igor Varejano. A gente tem mais também no nosso itatiaiasport.com.br, nas nossas redes sociais. E falando então dessa importância do Conselho da Massa. É um projeto que te agrada, Simões, o Conselho da Massa? Sim, é interessante, né, o Thiago, principalmente nesses tempos de redes sociais, né, em que as discussões acontecem no Instagram, no Twitter. Eu acho que pode ser interessante você ter segmentos da torcida que têm participação e sabem dos passos do clube, né? Administrar não é fácil, principalmente hoje em dia, né? Porque todo mundo dá palpite em preço de ingresso, tem que comprar jogador, tem que vender, tem que trocar treinador, mas eu acho que pode ser um passo importante aí pro Atlético poder se abrir mais pro seu torcedor. Reforço no administrativo, tá, gente? O Galo divulgou ontem, tá? O Galo anuncia Márcio Freire como novo vice-presidente de negócios da SAF. Um passo estratégico rumo ao Galo 2030. Plano que projeta o crescimento sustentável do clube até o fim da década.
Com passagens por Google, Meta e Itaú, o executivo chega para liderar as áreas ligadas ao comercial, marketing, galo na veia e novos produtos, fortalecendo a geração de receitas e o crescimento sustentável do Atlético. Ô, gente, quem indicou o Márcio Freire foi quem? Pedro Daniel, que falamos dele ontem. Então, se você está assistindo esse vídeo aqui hoje, não deixe de assistir o vídeo de ontem que eu falo sobre o Pedro Daniel, que está tendo total autonomia, inclusive para montar a sua equipe, tá? Então vai lá dar moral também no vídeo de ontem que eu falo a respeito. Tá aí, ó. Acabou de indicar uma pessoa que vai ser o vice-presidente, tá? Ali da questão ali de negócio da SAF, então vai ajudar a tocar bastante o marketing do clube, tá? Profissional muito bem recomendado e indicado pelo Pedro Daniel. Então o Galo preocupando aí com a parte do administrativo, que também é muito importante, tá, gente? Muito importante, beleza? Então essa é a primeira notícia do dia, tá? Vou passar para vocês aqui agora sobre o Arthur, tá? Arthur Ponta, que estava no Botafogo, foi para o São Paulo nessa janela aqui agora, né? Janela nacional. E o nome dele foi especulado no Galo nas últimas horas, nos últimos dias. Algumas pessoas veio me perguntar também. E o nome dele já foi vinculado ao Galo no início da temporada, ou na metade do ano passado. Em algumas janelas para trás eu sei que o Arthur foi especulado no Galo. Mas o que eu tenho que passar para vocês é que neste momento, nessa janela de agora, a informação que eu tenho é que o Galo sequer procurou o Arthur. Não fez contato, não fez proposta, não fez nada. Zero. Nada, nada, nada. O Galo não foi atrás do Arthur. Não buscou, não consultou, não teve interesse, não sondou, não negociou, mandou proposta. Nada. Zero. Tá? Isso é a informação que eu tenho, respeitando, claro, as informações contrárias dos demais colegas, mas eu sempre gosto de trazer as apurações que eu passo aqui para vocês. Então o que chegou para mim é que o Galo não foi atrás do Arthur. E, falar baixinho aqui, que bom, que bom. Eu não vejo nada demais no Arthur. E na posição dele já temos jogadores aqui. Imagine você se o Galo traz Arthur, aonde o Minda ia jogar? Ia ficar disputando posição. O Minda já sem o Arthur já tem pouca minutagem e merece ter mais. Imagina com o Arthur aqui. Então, pelo menos até onde eu fui, não existe absolutamente nada sobre o Arthur, tá, gente? Vamos falar agora sobre os convocados, gente. Ó, temos vários aí, né? São 7. O que a gente pode falar? Cissé, Preciado, o Minda e o Alan Franco. Esses bem improvável, pode botar também o Júnior Alonso. Improvável, por quê? Esses são cotados para ser titular, esses jogam hoje, tá? Tem uma logística complicada para chegar em BH até amanhã na hora da viagem do Galo. Sendo que todos que eu citei, a imprensa do Equador, tá, gente? Você pode jogar um Google aí e olhar a imprensa do Equador, eles estão falando que os 3 do Galo vai ser titular. Preciado, Minda e Alan Franco. Os 3 eles estão colocando aquelas prováveis escalações nos pré-jogos aí, que tá por aí na imprensa lá do Equador, colocam todos eles como titular, tá? Então já começa por aí. O Júnior Alonso geralmente é titular do Paraguai. E o Cissé também, depois que fez aquele gol, tem chance de ser titular do Guiné. E mesmo assim, tá, gente? Tá longe também e tal, então complica. Aí temos a situação do Ivan Roman e do Vitão. Isso aqui, esses dois têm uma situação diferente, tá, gente? Eu vou explicar para vocês. É o seguinte. O Ivan Roman, ele chega hoje, tá? Terça-feira, dia 31 de março. Só que ele chega após o almoço. E o treino do Galo é na parte da manhã. Então, o Ivan Roman, o treino de hoje, ele já não pega. Amanhã, o Ivan Roman participa do treino. E a tendência é de viajar. Então, a tendência é do Ivan Roman viajar e ir para o jogo contra a Chapecoense. Chega hoje, perde o treino de hoje, amanhã treina e amanhã viaja com a delegação. O Vitão também joga hoje, só que o Vitão joga hoje 4 horas da tarde no Canindé, Seleção Brasileira Sub-20 contra o Paraguai. No primeiro jogo o Vitão foi reserva, não jogou. Então, será que o técnico vai fazer uma mescla e vai colocar o Vitão hoje?
Não sei. O que eu sei é o Vitão joga hoje, 4 horas, em São Paulo, e aí é muito mais tranquilo. Acabou o jogo 6 horas, o jogador tá liberado. Pode chegar até hoje à noite em BH, dormir tranquilo, amanhã participar do treino e amanhã viajar também com a delegação. Aí fica por conta do Barba, tá? Vitão não jogou o primeiro, vamos ver se vai jogar hoje. Hoje, a partir das 6 horas, tá liberado, pode pegar um voo rasteiro e chegar em BH. E amanhã treinar e ir com a delegação. Então o Vitão e o Ivan Romano estão numa situação mais tranquila. Os outros 5 é totalmente improvável a participação deles para o jogo contra Chapecoense, beleza? Então falamos do reforço administrativo, a situação do Arthur, os convocados, tá? Questão do Ivan Romano, do Vitão e para fechar a informação nossa confirmada pelo Globo Esporte, passamos aqui para vocês com exclusividade na semana passada, o Andressoldi, o Galo quer a permanência do atleta, isso foi confirmado pelo Globo Esporte, passamos aqui, e a informação exclusiva que nós passamos a respeito do valor do passe fixado na casa de 20 milhões de reais, 3 milhões e meio de euros, nessa faixa mais ou menos, tá? Um pouco para cima, um pouco para baixo, mas nessa margem também foi confirmado pelo Globo Esporte. Eu fico aqui a minha pergunta para você. Você faria esse negócio? Botaria 20, 22 milhões de reais e compraria o Tressoldi ou não? Deixa a opinião, beleza? Então... Fala massa, finalizando aqui mais um vídeo do canal, já agradecendo a todos aí pela companhia, preferência ao canal, já peço também vocês que deixem o like antes de sair do vídeo para dar aquela força pro canal, tá bom? E para quem tá chegando, você seja muito bem-vindo, tá bom? Já venha fazer parte do canal, tá? Da Massa Atleticana aqui, se você for atleticano, claro. Aqui tem notícias todos os dias para vocês, então fiquem à vontade para estar se inscrevendo, ativando o sininho de notificação para não perder nada, deixando o seu like, que é muito importante pra gente. E quem puder compartilhar o vídeo com os amigos é de grande ajuda aqui no canal, tá bom? E a gente agradece demais pela força que vocês vêm dando aí pra gente. Então, fique à vontade para estar deixando a sua opinião em relação a tudo que foi falado no vídeo. Inclusive, eu quero deixar a minha opinião, é muito rápido, bem breve, em relação ao Juan Tressoldi. Bom, por mim o Juan Tressoldi fica, investimento muito bem feito, de 22 ou 20 milhões, o Tanaka falou agora. Então, para mim ele fica, ele é um bom zagueiro. Pode até ser para outras pessoas que ele não seja um ótimo zagueiro, mas ele tapa bem o buraco ali da zaga, né? Até porque se colocar outro, acredito que o Galo tende a tomar mais gol. O Everson não vai segurar muito tempo, então tá servindo muito bem pro Galo. Então, enquanto não arruma o melhor, Tressoldi é a opção, não tem jeito, janela fechada, e é isso, tá? Então fique à vontade para estar deixando a sua opinião em relação a tudo que foi passado no vídeo, tá? Respeito as demais opiniões e espero que vocês respeitem a minha. Fiquem à vontade mais uma vez aí, tá, gente? O canal aqui é de vocês, tá? Um forte abraço para quem fica e até a próxima. Valeu, Massa. Tamo junto.